Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos falar da Lei Geral do Trabalho. Vamos falar propriamente do artigo 4º da Lei Geral do Trabalho, Direito ao Trabalho. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E como foi dito no vídeo passado, que nós vamos passar a fazer vídeo que fala da nova Lei Geral do Trabalho, de maneiras que tanto os trabalhadores quanto os empregadores possam ter conhecimento do que traz de novo essa nova lei, quais são os direitos e os deveres de cada um. Então, por isso vamos fazer conteúdos em formato de vídeo, de forma sequencial, a falar da nova Lei Geral do Trabalho. Vamos enfatizar mais aqueles artigos que nos chamam mais a atenção, porque não poderá ser todos os artigos, vamos enfatizar alguns artigos que mais nos chamam a atenção. Por isso, hoje vamos falar do artigo 4º. Nós vamos falar propriamente daquilo que a nossa lei nos diz e depois vamos fazer uma contextualização. Vamos trazer a nossa realidade, como é que tem funcionado. Vou ler um ponto, cada ponto que eu for lendo, vou explicar para tornar mais fácil a compreensão, porque se for para ler todo o conteúdo e depois explicar de uma vez, as pessoas vão perdendo o fio do entendimento da coisa e vão acabar saindo sempre em dúvida. Para isso, eu vou ler um ponto e explico ao mesmo tempo. Por isso, a vossa máxima atenção. Artigo 4º da Lei Geral do Trabalho, Direito ao Trabalho. Todos os cidadãos têm direito ao trabalho livremente escolhido, com igualdade, sem qualquer discriminação. Repetindo, todos os cidadãos têm direito ao trabalho livremente escolhido, com igualdade, sem qualquer discriminação. Quando nós estamos a falar deste ponto, vem nos dizer que todo cidadão deve, de forma livre, escolher aquilo que quer ser a sua atividade laboral, escolher o tipo de trabalho que esse indivíduo pretende fazer. Não deve ser imposto, não deve ser obrigado a fazer uma determinada atividade laboral, mas sim é por escolha própria. E aqui também vem nos dizer no mesmo ponto que sem qualquer discriminação, porque muitas as vezes nós ainda temos dificuldade de entender que toda atividade laboral pode servir tanto para homens, tanto para mulheres. E quando vemos a mulher atender, fazer um trabalho que nós já identificamos, nós já rotulamos como trabalho para homem, nós começamos a criar discriminação. Não, isso não é para ti, isso não é para mulher, isso é para homem. E quando é trabalho que nós já rotulamos como trabalho de mulher, quando vemos alguém a tentar fazer ou a querer fazer uma determinada atividade que nós já temos identificado como trabalho para mulher, nós também criticamos. Bom, isso é para mulher, vai ser para Nina. Então, nossa Lei Geral do Trabalho diz que todos os trabalhos disponíveis no nosso país podem servir para homem, pode servir para a mulher. Não deve existir discriminação quanto à escolha da atividade laboral que o indivíduo se propõe a fazer. E vamos no ponto 2. O direito ao trabalho é inseparável do dever de prestar prontamente o serviço contratado, sem prejuízo das limitações derivadas da diminuição da capacidade de trabalho por razões de doença comum ou profissional, ou ainda de invalidez. Aqui vem nos dizer de forma que o direito ao trabalho é inseparável do dever de prestar prontamente a atividade. O que é com isso dizer? A partir do momento que você é contratado numa empresa, a partir do momento que você for trabalhador de uma empresa, acaba de angariar, acaba de carregar consigo o dever de realizar uma determinada atividade. Realizar uma determinada atividade de acordo com aquilo que foi o elemento do contrato, com aquilo que foi especificado no contrato. Por exemplo, a partir do momento que você entra numa empresa de segurança, cujo objetivo é ser operativo, ser um dos seguranças na empresa, então você ganha o dever de realizar aquela atividade.
a partir do momento que você é contratado para essa atividade, você ganha o dever de realizar esta atividade. Você tem que fazer, és obrigado a fazer porque você assim escolheste livre e espontaneamente, não foste coagido. No momento da decisão, da escolha da atividade, é ali onde você tem a liberdade de dizer não, eu quero realizar atividade na área A, na área B, na área C. Mas a partir do momento que você assina o contrato, já especificando a atividade que você vai realizar, então você é obrigado a realizar aquela atividade. Mas aqui também vem nos dizer, sem prejuízo das limitações derivadas da diminuição da capacidade de trabalho por razões de doenças comuns ou profissionais ou até ainda mesmo invalidez. Imaginemos, por exemplo, quando fizeste o contrato de trabalho, fizeste um contrato de trabalho numa empresa, num restaurante, e te meteram como o supervisor da sala. És aquela pessoa que quando vem um determinado cliente, né, de destaque, essa pessoa indicada aí lá recebeu, bom dia meu senhor, boa tarde, boa noite, faz favor me acompanhar, o que é que vais querer? Tens a obrigação, és a pessoa indicada para ir receber os convidados ou os clientes com maior destaque na empresa. És o supervisor e tens essa função de receber as pessoas à porta e tudo mais, acompanhar até no sítio indicado, no sítio reservado. Então, a partir do momento que você sofre uma invalidez, acabas sofrendo um acidente, e desse acidente resultar em alguma limitação de mobilidade, por exemplo, ficaste deficiente das duas pernas, tens dificuldade em se locomover e muitas das vezes a sala, né, o restaurante, aquela sala, as mesas não possibilitam, né, tornam difícil a mobilidade do indivíduo com cadeiras de roda. Então, a partir do momento que você sofre esta situação, se vê nessa situação, a empresa poderá, né, em consenso com o trabalhador, poderá entrar em um acordo. Fulano, você era o supervisor da sala, a tua missão era receber os clientes e com essa situação, com essa deficiência, a tua mobilidade acaba sendo dificultado e a nossa sala não permite a circulação de cadeira de roda, né, tem as salas, se calhar o espaço é pequeno, então ou preciso com que você sejas o secretário, por exemplo. O que é que você acha? Então aí o trabalhador, em consenso com a empresa, vai falar assim, chefe, ou aceita ou não aceita. E aí vão entrar em um acordo, façam uma formação de informática, secretariado informatizado e começa a realizar outra atividade, né, de acordo à situação em que o trabalhador agora se encontra. Isso é perfeitamente normal, mas não deve ser por uma imposição, deve ser por uma conversa que a entidade patronal e o trabalhador, no caso o empregador e o trabalhador, chegam a um acordo, chegam a uma conclusão que vai ser o melhor para o trabalhador. É aquilo que o trabalhador poderá prestar com maior facilidade o seu trabalho. Então, a partir desse momento, chega-se a um acordo. Já no ponto 3, todos os cidadãos têm direito à livre escolha e exercício da profissão sem restrições, salvo as exceções previstas por lei. O número 3 vem nos dizer, na sua parte inicial, vem propriamente nos dizer aquilo que já foi dito, né, que o trabalhador, o indivíduo é livre de escolher a sua profissão. Quer ser advogado, é livre em ser advogado, desde que você cumpra com os pressupostos que a profissão exige. Tens que fazer a formação em direito, tens que passar na ordem dos advogados e passas no período de estágio e depois tornas-te um advogado profissional. Cumpriste com esses procedimentos, és livre em exercer a sua atividade dentro da deontologia profissional dos advogados. Queres ser engenheiro, pretendes ser engenheiro informático, então és livre a adquirir essa profissão desde que faça da sua formação e ninguém te vai obrigar a fazer ou a obter uma outra formação. Ninguém te pode obrigar a obter uma outra profissão, fazer um outro trabalho. Mas atenção, e também esse ponto vem nos dizer, salvo
as exceções previstas por lei. Quais são essas exceções previstas por lei? Quando nós estamos a falar na nossa realidade angolana, esse facto passa despercebido. Passa despercebido porque o elevado número de desemprego no nosso país faz com que o trabalho militar não seja praticamente obrigatório. É o caráter, né? Legalmente é obrigatório, mas as pessoas, quando há uma vaga, quando se nota a vaga para as Forças Armadas, as pessoas vão lá correr porque querem o emprego em Angola, está difícil. Mas noutras realidades, o número de emprego é compatível, é mais ou menos compatível com o número de trabalhador disponível para o mercado, este serviço é realmente obrigatório, o serviço militar é obrigatório. É por isso que existem fases para o recenseamento militar. A partir desta fase que se faz o recenseamento militar, aqueles indivíduos no ano seguinte, ou no mesmo ano, poderão ser chamados para cumprir os serviços militar obrigatório, que vai de 2 a 3 anos. Tem que cumprir com serviços militares obrigatórios. Então isso a lei te impõe, isso o Estado impõe ao cidadão. Na nossa realidade isso passa despercebido porque quando abre a vaga são as pessoas a irem lá correr, pessoas até que a idade já ultrapassou, vão lá se esforçar para de maneira a conseguir uma vaga de emprego. Mas noutras realidades, noutros países da Europa, é por isso que muitas das vezes ficamos encantados, né, quando vimos um candidato a presidente de um país e diz que foi militar, passou na área X, ABC, né, foi soldado das Forças Armadas, não sei por ali. Nós ficamos encantados, porque para nós é uau. Um país é normal porque aquilo é um serviço obrigatório, simplesmente que ele cumpriu, que ele tinha que cumprir. Então, essa exceção a lei nos impõe. Tens que fazer essa formação. E também existe outras exceções, né? No caso de cometimento de um crime, existem outras exceções que podem ser obrigadas a realizar uma determinada atividade comunitária. O nosso Código Penal prevê isso. Então são as exceções que a Lei Geral do Trabalho aqui pode nos trazer, nos traz. Então quando uma situação, quando a pessoa ouvir que as exceções que a lei, né, que a obrigação que a lei nos impõe de realizar uma determinada atividade, estamos a se referir nesses casos. Depois vamos vir no ponto 4. As condições em que o trabalho é prestado devem respeitar a liberdade, a dignidade do trabalhador, permitindo-lhe satisfazer normalmente as suas necessidades e as da sua família, proteger a saúde e gozar de condições de vida decentes. Na realização da sua atividade laboral, deve-se preservar a liberdade das pessoas, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião. O facto de eu trabalhar numa empresa cujo titular da empresa pertence a um determinado partido, não quer dizer que eu devo me afiliar naquele partido para ascender na carreira. Não, eu sou livre, apesar de ser trabalhador do indivíduo que pertence a um determinado partido, mas eu sou livre em optar em outros, em me identificar com os outros partidos. Não sou obrigado. Eu sou livre em exprimir aquilo que são as minhas opiniões consoante uma situação que se verifica na empresa. Mas atenção, essa liberdade também tem regra. Essa liberdade não pode meter em descrédito a empresa. Tem que respeitar os padrões limitados por lei. Depois vem a dignidade do trabalhador, né? Você és um trabalhador, por exemplo, és um trabalhador, não podem te meter a fazer atividades que você sente lesado a tua dignidade. A princípio nós vimos que o trabalhador deve escolher a atividade laboral que ele deve ou porque ele vai fazer. Você, por exemplo, escolheste ser segurança, né? É segurança. Na nossa realidade, depois vamos fazer um enquadramento com a nossa realidade. Escolheste ser segurança. Você a realizar aquela atividade de segurança, tem atividades dentro daquilo que é a profissão de segurança que você deves fazer no teu turno de 24 horas ou no teu turno de meio-dia.
tem atividade específica que você deve fazer. Mas o senhor, o dono, por exemplo, está a proteger uma residência, o dono decide, acha, chegou tarde, no dia seguinte vai sair muito cedo, acha que você como segurança, que é algo que acontece muito na nossa realidade angolana, acha que você como segurança deve lavar a sua viatura. Tens que lavar a sua viatura. Então, quando ele chega no segurança operativo, olha, depois dá-se um toque na viatura, mas vou sair muito cedo. O operativo, o segurança, pode sentir-se lesado a sua dignidade, mas eu escolhi ser segurança. Segurança é para proteger os bens, né? Bem do assegurado, bens tanto físico, com a pessoa da entidade, do assegurado, como os bens patrimoniais, como é que agora me metem a lavar carro? Será que nem eu não sirvo para ser segurança? Tenho que ser lavador de carro? Não significa que ser lavador de carro seja uma profissão negativa ou que seja uma opção humilhante, mas o facto de você escolher uma determinada atividade está a te obrigar a fazer uma outra, você pode se sentir mal, pode sentir a tua dignidade ferida, então vai falar, então vais achar aquilo, então vais achar aquilo negativo, aquilo pode ferir com a tua dignidade. Muitas das vezes, então você ali não és obrigado a realizar aquela atividade, porque dentro daquilo que é o sistema de segurança, as obrigações de um segurança, não consta lavar carro do assegurado, não consta lavar o carro do cliente. E temos que ter isso em atenção. E só que na nossa realidade, muitas das vezes, abre-se ali uma negociação entre o boss, como muitas vezes nós chamamos, né? Abre um contrato extra, que também a lei não permite, porque você não pode fazer negócio dentro do negócio do outro. Abre-se um contrato que pagam de forma paralela, né? Não tem nada a ver com aquilo que a empresa vai te pagar. Ali é um acordo que as partes chegam. Mas o cliente não te pode impor que tens que lavar o carro, tens que fazer isso, porque aquilo você pode ferir aquilo que é a tua dignidade como trabalhador. Depois vamos permitindo-lhe satisfazer normalmente as suas necessidades e da sua família, proteger a saúde e gozar de condições de vida decentes. Um trabalho, num verdadeiro sentido, deve proporcionar melhores condições de vida para o trabalhador. Deve proporcionar melhores condições de vida para o trabalhador. E muitas das vezes as atividades que nós realizamos, o empregador não cria as condições de proteção para os trabalhadores. E essa não criação de proteção pode levar com que haja acidentes de trabalho que acaba tornar o trabalhador inválido. E quando isso acontece, a nossa lei, em outros artigos que nós vamos ver, depois vamos saber, em casos similar a este, o que acontece com a empresa, o que acontece com o trabalhador. Então é obrigação da empresa criar as condições de segurança para o trabalhador, criar as condições para melhorar o estado de vida, a vida do trabalhador e da sua família. Com a melhoria das condições de vida também a dignidade da pessoa humana é valorizada. No ponto 5, o trabalhador, na prestação da sua atividade laboral, deve fazê-lo com zelo, responsabilidade, solidariedade com os colegas e respeito às instruções da entidade empregadora ou do seu representante. Aqui é um ponto também bastante pertinente e que muitas das vezes nós, os trabalhadores, negligenciamos isto. Prestar a sua atividade com zelo. O que é prestar a sua atividade com zelo? É fazer bem. Você tem que fazer uma atividade com vontade de que aquilo seja bem feito, com vontade de que aquilo seja bem realizado, com vontade que aquilo agrada tanto o empregador quanto aos clientes. Então tens que fazer com zelo, com amor, com vontade, com prazer em realizar uma determinada atividade. Então é isso, fazê-lo com zelo, com responsabilidade. O segundo ponto, responsabilidade, o segundo elemento no caso.
responsabilidade. Porque muitas das vezes, alguns acidentes de trabalho é negligência dos trabalhadores. Um determinado comportamento que o trabalhador deveria adotar, como por exemplo, estamos a fazer o trabalho de serralharia, estão a soldar portas e tudo mais. Mas o trabalhador está ali com água, o bidão aberto, praticamente a negligenciar aquela situação, a passar dentro, próximo das máquinas elétricas, com o bidão aberto, que com um pequeno descuido aquilo pode cair naqueles equipamentos, danificar o equipamento ou criar até um curto-circuito e um incêndio na própria empresa. Então, quando tivermos a fazer as coisas, temos que fazer com responsabilidade, cumprir com aquilo que são os procedimentos corretos. Só estou aqui a fazer esse trabalho de serralharia. Temos energia, quais são os cuidados? É prudente eu andar com um bidão, com uma jarra de água a passear ou muitas vezes a brincar? Muitos dos trabalhadores querem dançar no local de trabalho, no momento de trabalho, eu dançar com aquela jarra de água na mão. É prudente? Então você tem que ver que não. Então, se não é prudente, não está a agir com responsabilidade. O trabalho exige responsabilidade. Porque se algo acontecer, a água cair numa instalação elétrica, né, e provocar um acidente de trabalho, depois tem que analisar os casos, como é que foi provocado esse acidente de trabalho. Houve responsabilidade do empregador ou do trabalhador? Porque o trabalhador deve criar as condições. Vamos ver se o trabalhador criou o empregador deve criar as condições. O empregador criou as condições. E qual foi o comportamento do trabalhador? Foi um comportamento responsável? O que o trabalhador estava a fazer com a jarra de água junto a uma tomada ou junto a um aparelho elétrico que estava ligado? Qual é o perímetro onde fica esta água e o perímetro onde a situação se verificou? Então vai-se fazer esse estudo, chega-se à conclusão que houve negligência por parte do trabalhador. Não houve responsabilidade, o trabalhador não agiu com responsabilidade. E depois vem um outro elemento que é solidariedade com os colegas. Muitas das vezes no nosso local de trabalho falta-se solidariedade com os colegas. O colega está a carregar algo pesado e muitas das vezes, né, tem a tendência de levar duas ou outras coisas. O material, melhor dizer, que o trabalhador está aí a carregar, que o outro teu colega está ali a carregar, está desequilibrado. Você está ali a ver. Não se solidariza com o colega em pegar e ajudar a endireitar, deixa. O que você espera é que aquilo corra mal, de maneiras que ele fica marcado de forma negativa para a entidade empregadora. E você não ganha absolutamente nada com isso. Então, obrigado. A lei nos obriga a ser solidário com os colegas. Se vê que o colega está a passar por uma situação que você pode acudir na empresa, você deve ir lá e ajudar o colega. Não, colega, vamos fazer assim. Pega, ajuda aí. Não, você está filiado. Valeu, obrigado. Vai. É assim que deve se trabalhar na empresa. Depois vem o outro ponto, e respeito às instruções da entidade empregadora ou do seu representante. É isso. Quando nós estamos a falar do respeito à entidade empregadora, deve respeitar as orientações, porque nós temos o contrato de trabalho como um contrato de subordinação jurídica. Então você deve respeito à entidade empregadora. Se a entidade empregadora te orientou que deves fazer um determinado trabalho, num determinado período, é aquilo que você vai fazer. Não inventa. Não inventa. Respeita a orientação deste empregador. Não inventa. Faça aquilo que o empregador te orientou ou que o seu representante legal te orientou. Faça, porque o objetivo do contrato de trabalho não é a entrega do resultado, que apesar que toda atividade laboral tem por fim um resultado, mas o objetivo principal do contrato de trabalho não é o resultado, mas é sim a disponibilidade, a disposição que o trabalhador tem perante ao empregador, ficar disponível a realizar a atividade dentro do horário acordado. Se foi acordado que vais entrar às 8, às 12,
das 8 às 16 horas. E o patrão te disse que das 8 às 12 horas você vai ficar a transportar, né? A transportar bloco ou a fazer massa. Então você é aquela atividade que você deve fazer. Não pode dizer, não, também não sabe nada, vou fazer outra coisa. Não. Faça aquilo que te foi orientado, porque aquilo está dentro das tuas funções. Está dentro das tuas funções. É isso que o nosso artigo 4º vem nos dizer. Artigo 4º da Lei Geral do Trabalho vem nos dizer que é o direito ao trabalho. Que somos livres. Em grosso modo, nós somos livres em escolher a nossa atividade de acordo com aquilo que são as nossas vontades. Não devemos ser imposto, né? Imposto uma determinada atividade. Mas também há exceções para isso, que em casos que já foi dito em serviços obrigatórios militares, o Estado tem uso do império, vai te obrigar a cumprir com o serviço obrigatório militar. No nosso país ainda isso não se verifica porque ir nas Forças Armadas é uma fezada, quer dizer, uma sorte, né? É uma sorte conseguir uma vaga nas Forças Armadas. Noutras realidades é um serviço obrigatório, você é obrigado a fazer. Em países desenvolvidos, você é obrigado, quando chegou a fase, chegou a idade, você é chamado, cumpre todos os serviços obrigatórios de 2 anos ou 3, depois é desmobilizado e segues a tua vida. Na nossa realidade ainda, emprego, né? Não é trabalho obrigatório, mas é sim um bom emprego, pertencer às Forças Armadas e tudo mais. E agora? E também vimos que devemos fazer as coisas com zelo, fazer com amor, fazer com vontade, fazer com responsabilidade, cumprir com aqueles que são os procedimentos de proteção, com os cuidados, ser solidário, se identificar com a dor do colega, ver o colega está se sentindo mal, será que ele pegar, o colega não encosta aqui, senta aqui. Não, deixa, eu vou fazer a massa, como o meu trabalho já, a atividade que me foi incumbida já terminou, vou fazer o teu trabalho. Quando o chefe vir, vamos explicar. É ser solidário com os colegas, respeitar os colegas, não ofende. Chegas aí, estás a falar palavrões, porque tem pessoas que não têm a mesma sensibilidade que você. Você acha que aquela palavra que está ofensiva, que está a falar para ti é normal, para alguém não. Foi educado de uma outra maneira, sente-se muito mal. Então você tem que saber respeitar e equilibrar o nosso equilibrar o ambiente de trabalho. Isso é a lei que nos diz, isso é que é a lei, o artigo 4º da Lei Geral do Trabalho, da nova Lei Geral do Trabalho, nos diz direito ao trabalho. Mas, abrindo aqui um parágrafo, o nosso contexto, a nossa realidade, muitas das vezes, nos obriga a fazer algo que nós não gostamos, a fazer algo que não queremos. Imaginemos, por exemplo, imagine no exemplo que eu dei anteriormente de um segurança que está a proteger uma residência. A missão dele é proteção da residência, assegurar que não entra um intruso ou que não entre um intruso para fazer mal no seu protegido ou no cliente, ou que não roubem algum bem material daquela residência. Esse é o trabalho específico, assegurar, manter a segurança. Mas muitas das vezes o cliente chega a querer lhe mandar lavar viatura. Não é porque ele está a buscar uma conversa, um entendimento entre o cliente e o operativo, como nós chamamos, e o segurança. Não, ele vai impor, lava a viatura. Mas, senhor, desculpa, esse não é meu trabalho. Não, não é teu trabalho, os outros fazem. Por que você não faz? Lava a viatura. E o segurança muitas das vezes é obrigado a fazer. E é obrigado a fazer por quê? Porque o desemprego no nosso país é tão patente. Não é porque a lei não lhe protege. A lei lhe protege, mas o desemprego no nosso país é tão patente que ele sabe se perder aquele emprego. Esse cliente é que assegura a continuidade da empresa. Se ele ligar no boss e pedir que me expulsem do serviço, a empresa vai fazer isso. Então vou me sujeitar a isso, que é aquilo que vai ferir a dignidade do trabalhador, que não deve ser feito. Tenho que me sujeitar a lavar viatura, mesmo não sendo a atividade que eu escolhi, mesmo não sendo
a minha atividade laboral, mas eu tenho que me sujeitar, porque senão vou ficar desempregado. Então as pessoas acabam fazendo isso. Eu estou a explicar isso porque muitas das vezes, quando eu partilho um artigo, há pessoas que dizem sim, isso é que a lei diz, mas não é o que acontece. Sim, a nossa lei, tanto as leis que foram atualizadas, tanto a lei penal como a lei geral do trabalho e outras leis que estão a ser atualizadas, é uma lei que vai ter uma utilidade eficaz há 5, 10, 20, 30 anos, porque é uma lei que eu digo é uma lei do futuro. A lei já nos protege. Caso situação idêntica a isso aconteça, o trabalhador pode se negar, não vou fazer isso. Mas você vamos fazer. Quando ligarem na tua empresa, o, o, o patrão, se for alguém que conhece, vai dizer, não senhor, desculpa, blá, lamento muito, mas sim senhor, o seu operativo tem razão, o segurança tem razão. Lavar viatura não faz parte do trabalho dele, não faz parte das suas atividades dentro daquilo que é asseguramento. Mas se for aqueles nossos patrões que não estão preocupados com a dignidade do trabalhador, não estão preocupados se o trabalhador está a fazer certo ou errado, ou estão simplesmente preocupados em manter o cliente, então vai falar, oh, fez isso, esse é malandro. Vai apoiar a ideia de que o operativo que está no terreno é indisciplinado, é malandro, vai mandar, uns trocam de posto, outros expulsam esse mesmo trabalhador da empresa. Se você for trocado do posto, é normal, não vai salvaguardar o teu salário, porque não é o cliente que te paga de forma direita. Se for trocado do posto, vai salvaguardar, o teu salário vai continuar. Mas se for expulso do emprego, né, através dessa situação, então para ser expulso não por justa causa, não houve motivos, você tem razão de negar porque não faz parte da tua atividade, então não foste despedido por justa causa. Você pode pedir uma indemnização, meter o caso no tribunal, processar não o cliente, mas a empresa que te expulsou, sem justa causa. Só que a morosidade processual faz com que as pessoas não façam isso, não processam as empresas que o despedem sem uma causa justificável. Então fica tudo naquilo, o trabalhador ou o indivíduo vai novamente ficar em casa à procura de trabalho e nada acontece com as empresas. Mas em situações do gênero, você deve intentar uma ação contra a empresa para ver responsabilizada a empresa terá a obrigação. Vai depender já depois do julgamento, na fase do julgamento, vai depender da vontade do trabalhador. Há casos em que o tribunal pergunta: quer ser pago o tempo que ficaste fora enquanto decorreu o processo e ser indemnizado, ou quer ser pago o tempo que ficaste fora e voltares como efetivo da empresa? Então, muitas vezes a decisão é do trabalhador. Se você achar que já não tem condições para continuar a empresa, diz: não, só quero a minha indemnização e o tempo que eu fiquei injustamente fora da empresa. Tão simples como isso. E aí o tribunal vai depois, no final de contas, estipular qual é a tua indemnização. Noutros países há pessoas que fazem vida, né, reorganizam as suas vidas, né, para melhor entendimento, organizam as suas vidas só com indemnização. Uma indemnização que, uau, já não precisa mais trabalhar. Ainda não chegamos ali, mas o caminho, a lei já existe. Vamos simplesmente, na medida que o tempo vai passando, na medida que o nosso sistema de justiça vai tornando-se mais célere, vamos começar simplesmente a meter em prática aquilo que a lei nos reserva. Por isso, por hoje é tudo. Para aqueles que ainda não estão a seguir o nosso canal, passam já a seguir. Neste momento estamos numa fase de falar da Lei Geral do Trabalho. Vamos fazer conteúdo relacionado à nova Lei Geral do Trabalho para lucidar os trabalhadores e os empregadores, para sabermos, para falarmos aos nossos trabalhadores quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores. Então, a partir do momento que você contrata um trabalhador, você sabe que tem direito sobre aquele trabalhador. Ele é obrigado a realizar sua atividade dentro daquilo que foi acordado e não tem conversa. Não fala, não tem aquele porque não, hoje eu não quero. Não, não, não. O senhor está dentro do teu período, dentro dos dias, dentro do tempo e dentro da atividade especificada. A não ser que esteja a se sentir mal, esteja doente, aí sim.
Tem que ir para um centro de saúde e trazer um comprovativo que diz que realmente o senhor está doente e que deve ficar X de tempo em repouso. Então, por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Até já.